Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de março. Março foi um mês que foi muito positivo, teve muita leitura boa. Só teve uma que, nossa, foi péssima, mas eu vou deixar ela pro final do vídeo, tá bom? E tem duas outras aqui que eu vou falar brevemente, porque cada uma já tem vídeos próprios. E eu não quero ficar repetindo aqui, porque senão fica cansativo pra vocês assistirem. Mas antes da gente começar a falar sobre esses livros, me contem o que vocês leram em março. E à medida que eu for falando aqui, gente, comentem, tá? Se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler algum desses livros. Claro, por favor, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Lembrando que também vai ter link de compra aqui no box de descrição para todos os livros que eu estiver citando, porque se você tiver interesse de adquirir algum deles, através desses links você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Mas sem enrolações, vamos para os livros. O primeiro que eu não vou comentar tanto assim aqui no vídeo é A Casa dos Muitos Caminhos, que esse aqui é o terceiro livro da série do Castelo Animado. Basicamente, essa série do Castelo Animado, cada um tem uma história própria, onde nós vamos ter uma menina que ela fica responsável para cuidar da casa mágica do tio-avô dela. Só que como ela não entende nada de magia, ela acaba ali se metendo em algumas confusões e algumas atrapalhadas, sabe? É bem despretensioso, mas assim, foi um livro que eu realmente me diverti. Só que eu não vou falar muito dele aqui, porque eu já fiz um vídeo onde eu converso com vocês sobre os 3 livros da série, tá bom? E vocês podem assistir tranquilos, porque apesar de existir uma ordem para eles serem lidos, cada um possui personagens diferentes e histórias diferentes. Então não vai ter spoilers e vocês podem assistir tranquilamente. O link vai estar aqui embaixo no box de descrição e nos cards para vocês conferirem. Mas eu já adianto que eu simplesmente adorei essa história. E um outro livro também que já tem conteúdo aqui no canal, então eu não vou me estender, é A Casa do Marcerulho, que se tornou assim um dos meus queridinhos da vida. Ele com certeza vai estar na lista de melhores livros lidos em 2023. E eu li esse livro numa leitura coletiva da Dessa, tá? Do Louca dos Livros. E eu simplesmente amei. Aqui nós vamos ter o Linus Becker, que ele é um cara assim meio solitário e tal, que ele trabalha supervisionando orfanatos do governo, até que um dia ele é convocado para uma missão assim altamente confidencial, onde ele tem que fiscalizar um orfanato que possui 6 crianças extraordinárias e ele precisa definir se essas crianças são capazes ou não de destruir o mundo. Eu simplesmente amei como que o autor usa uma história tão delicada de fantasia para trazer críticas a respeito do preconceito. E apesar de ser um tema tão sério e importante, ele traz isso de uma maneira suave. Então esse é daqueles livros que é pra te deixar com o coração quentinho, pra você resgatar a fé na humanidade. Eu simplesmente achei esse livro perfeito, não tem nada que eu possa reclamar. Eu amei todos os personagens, então eu vou deixar aqui pra vocês no box de descrição e nos cards a resenha sobre ele. Mas assim, favorito e o tipo de livro que eu recomendo pra todo mundo. Aí a terceira leitura coletiva do mês foi do time da LX com o livro A Era da Escuridão. E aqui, basicamente, nós temos um mundo onde por muitas gerações eles foram guiados pelos 7 profetas. Só que num determinado dia, esses profetas desapareceram e deixaram somente uma profecia que prevê a Era da Escuridão e o nascimento de um novo profeta para salvar ali o mundo. Alguns versos dessa profecia começam a acontecer, então nós vamos ver a vida de 5 personagens aí se cruzando, caminhando para essa profecia. E gente, eu tô com um sentimento bem estranho a respeito dessa história. É por isso que é bom eu demorar um pouquinho para gravar esses vídeos de leituras do mês, porque às vezes o sentimento muda. E eu sei que quando eu terminei de ler esse livro, eu não tinha nada pra reclamar dele, eu tava super empolgada, eu tinha adorado. Só que agora, que já passou um mês, eu senti que eu tô desanimando um pouco. Histórias de profecias são complicadas porque elas raramente surpreendem, porque teoricamente a gente já sabe o que vai acontecer desde o início da história. O que muda efetivamente vão ser as atitudes dos personagens para caminhar até aquela profecia. E aqui eu gostei dos personagens, eu gostei do universo, gostei do conflito que existe aqui dentro, porque logo no início a gente vai saber que tem algumas pessoas que possuem dons específicos e tem um cara que ele tá ali tomando o poder, que ele inclusive quer acabar com a magia dessas pessoas. Então o livro ele não tem um defeito específico, alguma coisa que tenha me incomodado. Na verdade tem só umazinha. Porque quando a gente olha na capa, gente, quando a gente vê esses desenhozinhos aqui, a gente acaba imaginando uma vibe meio Grécia, pra história.
E na descrição do livro não tem nada muito assim que dê realmente essa sensação, né? Então achei que ela poderia ter explorado um pouco mais nas descrições de ambientes pra gente se sentir um pouco mais imerso. Mas tirando isso, não tem nada que realmente me incomode nessa história. Os capítulos também são curtos, a linguagem é bem fluida, então acaba passando muito rápido. Quando eu li, eu tava bem entretida lendo, só que agora que passou um tempo, eu não tô me sentindo tão empolgada assim em continuar a trilogia. Eu realmente não sei explicar isso, não sei se eu vou continuar ou não, não farei promessas aqui. Mas é uma história que talvez seja melhor pra quem tá começando a ler fantasias, ou no caso, você leu o primeiro livro e já partir direto pro segundo, sabe? Pra não ter esse desânimozinho aí que eu tô sentindo. Mas, teoricamente, não tem nada pra reclamar dele, só não me empolgou tanto. Aí a outra leitura coletiva, que na verdade eu acho que só teve um livro, né, que é o último que eu vou mostrar pra vocês no vídeo, que não foi leitura coletiva, todo o resto foi. Enfim, li esse aqui com o Ronan e com a Devine, que foi O Ladrão de Crianças, e esse aqui basicamente é um reconto do Peter Pan. Só que aqui nós temos uma fantasia sombria, onde o Peter Pan, ele é meio humano, meio qualquer outra coisa. Logo no início não vai ficar muito específico o que ele é, vocês vão descobrir no decorrer da leitura. E ele anda pelas ruas de Nova York prometendo, né, pros jovens, assim, um paraíso sem adultos, sem regras e coisas do tipo. Mas essas crianças nem imaginam que o que espera eles nessa ilha são monstros e vários mistérios. E que é um lugar onde precisa ter muito sangue frio para conseguir sobreviver. Esse livro, ele realmente tem um estilo de fantasia adulta sombria que eu gosto. E durante o livro você não vai ter como escolher um lado, sabe, especificamente. Porque apesar do Peter Pan ser uma pessoa bem duvidosa, porque o autor chega até a mostrar o passado do Peter Pan, isso pode até sensibilizar um pouquinho o leitor, mas ao mesmo tempo ele não usa isso como justificativa do Peter Pan ser do jeito que ele é. E, gente, se tiver muito escuro é porque tá nublado, tá? E eu tô vendo que já ficou mar preto aqui, então perdão pela iluminação. Mas enfim, essa é a construção do personagem. E por mais que o Peter Pan engane essas crianças pra fazer meio que o exército dele, eu acho extremamente plausível o porquê que elas se tornam leais a ele. É certo que ele fez? Não. Mas eu, no lugar delas, também ia me sentir em dívida com ele. E isso é bem perceptível, assim, logo no prólogo, gente, porque mostra a situação de uma determinada criança que ele leva e se eu tivesse no lugar daquela menina, por mais bizarra que essa situação tenha sido, porque é meio do nada acontecendo, eu também seguiria o Peter Pan. Acho que a única coisa que eu não gostei dentro desse livro é porque o autor mostra várias vezes como que era essa questão de como que ele levava as crianças, né, pro que seria aí o equivalente à Terra do Nunca. É porque aqui eles chamam de Ilha de Avalon, mas é como se fosse a Terra do Nunca, tá? Porque o prólogo, gente, já foi o suficiente pra me convencer, não precisava aí dessa repetição. No máximo mostrar, assim, o como que o protagonista da história, que vai ser uma outra criança, que acabou envolvido nessa história. Era só isso que precisava. Foi um pouquinho repetitivo nessa parte, mas foi só isso que eu não gostei. Porque eu adorei a mitologia, adorei o universo, achei tudo isso muito bem construído. E mesmo que tenha vários personagens, né, porque a gente vai conhecer vários dos meninos perdidos, né, tem garotas também no meio. E eu me afeiçoei a vários deles, eu adorei essas crianças. Tem um específico que eu peguei muito ódio, que eu virava assim, ai não, gente, desde que eu entro no livro e eu mesma mato esse menino, que misericórdia, entendeu? O final desse livro realmente me surpreendeu, porque eu não tava esperando. Ainda teve uma crítica ali ao fanatismo religioso, que é um assunto que eu realmente gosto. Tem um personagem também que seria o equivalente ao Capitão Gancho, e eu simplesmente adorei ele, adorei o plot que envolve ele. E o final realmente foi o oposto do que eu tava imaginando. Eu gostei de como as coisas aconteceram, né? Porque acaba tendo um certo caos ali. Mas tem uma coisinha específica ali no finalzinho que eu acho que muita gente vai se incomodar. Eu queria diferente, mas eu entendi o porquê que o autor fez do jeito que fez. De qualquer forma, pra quem gosta de fantasia sombria, eu super recomendo essa história. Ela só tá um pouco difícil de vocês encontrarem por aí, porque eu acho que esse livro nem tem mais impressão, gente, porque ele é da editora Bem Virar. Nem sei se essa editora existe ainda, tá? E tá até com selo de 100 anos da Saraiva aqui atrás ainda, então eu realmente não sei como é que vocês vão encontrar esse livro. Eu comprei na Shopee, tá? Mas eu realmente achei interessante, realmente indico. Inclusive agora eu tô bem mais empolgada pra ler o livro Krampus, né? Que é o outro livro desse autor, que é publicado pela Dark Side.
Aí eu fiz uma releitura junto com a Amanda, que foi do Príncipe Cruel. Eu já li esse livro, cara, eu nem lembro, não sei se foi em 2020 ou foi em 2021. Eu sei que ela também já tinha um tempo que ela tinha lido esse e a gente quer continuar a série. Só que como fazia tempo, a gente tinha esquecido alguns detalhes, né? Então, relemos. E acho que todo mundo já sabe sobre o que é essa história, né? Mas basicamente a gente tem a Judy e ela foi levada pro Reino das Fadas quando tinha ali mais ou menos seus 6, 7 anos de idade. E ela também teve os pais assassinados. Então, agora que ela se vê como adolescente vivendo há anos nesse universo das fadas, ela meio que tenta se encaixar naquele universo. O problema é que muitas das fadas acabam desprezando os humanos e ela se vê ali envolvida em algumas intrigas e traições do palácio. Vamos lá. Eu adoro a Holly Black, inclusive tem livros como O Canto Mais Escuro da Floresta, que tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards e no box de descrição pra vocês, que é um livro favorito pra mim. Só que esse aqui realmente é um livro dela que eu acho fraco. Como foi uma releitura, eu já sabia o que esperar, então eu não me incomodei tanto assim com as falhas dele. Porque esse livro, ele começa muito bem e depois ele entra ali num pedaço meio estranho, que são de high school de fadas fazendo bullying. Essa é a melhor definição que eu consigo dar pra vocês. E depois ele tem realmente algumas intrigas ali que são realmente interessantes. O problema é que parte dessas intrigas são bem fáceis. É um livro bem juvenil. Mas como eu já sabia o que esperar dessa história, eu fui de boa, eu não me estressei, sabe? Até me entretive bem. A história flui bem rápido e eu quero continuar lendo pra ver onde é que vai dar. Inclusive, eu e a Amanda precisamos nos organizar com as nossas 300 mil leituras coletivas que a gente se mete, porque a gente tem que começar a ler O Rei Perverso, a gente ainda não começou. Mas assim, gente, eu acho que na primeira vez que eu li, eu me estressei muito mais com esse livro e agora eu fiquei tipo, ah tá, ok. Aí temos aqui, por último, o único livro que eu realmente achei ruim no mês, que foi o Coroa de Sombras. E provavelmente vocês vão começar a ouvir barulho de chuva, gente. Desculpa, mas é o último livro, eu preciso gravar esse vídeo. Mas enfim, em Coroa de Sombras, eu sinto que quanto mais tempo passa da leitura desse livro, mais eu odeio ele. Eu já sabia que ele era um romance com fantasia. O problema é que ele não faz nenhuma das duas coisas bem. E a pessoa que criou a propaganda para esse livro, nossa, ela criou o melhor clickbait possível. Porque logo ali a gente vê assim do tipo, ai, ela não é a típica mocinha, ele não é o típico vilão. E, gente, a única coisa que essa menina tem de diferente das outras protagonistas é que ela não é virgem. É só isso, mais nada, entendeu? Nada. E sobre o cara, ele nem fez nada que efetivamente vá configurar ele como vilão. Mas indo pra história, aqui nós temos essa menina que ela decide conquistar esse cara, que é o rei, pra poder matar o cara e ter o reino pra ela. Por quê? Não me pergunte, ela acordou um belo dia e decidiu dar um golpe de estado. Tem uma pitadazinha bem pequenininha de fantasia, porque esse cara tem uns poderes ali de sombras, mas sendo bem sincera, a gente não interfere muito na narrativa. Se você pegar e tirar isso, não vai fazer tanta diferença. E ainda tem a questão de que estão tentando matar esse rei, né? Na verdade, estão tentando ali eliminar a família real. E assim, gente, ai, é de uma imbecilidade sem tamanho, sabe? Eu nem sei explicar, porque o cara sabe que tá tentando ser assassinado e a primeira coisa que ele vê é tipo, uma estranha, vou me aproximar dela. Gente, eu não entendi como que ele começa a confiar justamente numa estranha. Eu nunca vi um rei tão burro. E outra, ele só não morre, tá? Assim, durante a história, quando estão tentando assassinar ele e tudo mais, porque os assassinos disso aqui são, assim, terrivelmente incompetentes. Os guardas também são, sabe? Ai, olha, é um show de incompetência e burrice nisso aqui, gente, que eu não sei nem explicar, tá? O livro também promete uma vibe mais sedutora, né, por conta ali da personagem e tudo mais. Gente, não tem uma cena romântica, não tem uma cena sexy. E eu falei assim, pô, mas também, tudo bem que eu não gosto de romance, não gosto de hot, não gosto de nada disso, mas aí também não vai ter nada de nenhum dos dois lados, sendo que a promessa é essa. Aí eu fiquei tipo, ai gente, pra que fizeram esse livro? Esse livro realmente pra mim ele foi uma grande piada. Inclusive tinha até um livro da autora que eu tinha visto uma capa uma vez que acho que era de sereia, se eu não me engano, ou era de pirata, alguma coisa assim, e eu tinha ficado interessada. Agora eu quero distância dessa autora, gente. Eu realmente não quero ler mais nada dela. Porque além da história ser ruim, os personagens serem ruins, a escrita dela ainda é fraca. Do tipo, nem a Rosita de 13 anos iria topar isso aqui.
E bem, gente, tirando o Coroa de Sombras, eu achei que março foi um mês bem produtivo. Gostei das leituras que eu fiz, fiquei bem empolgada. Até o A Era da Escuridão, que agora eu não estou mais tão empolgada assim com ele, na época que eu li eu tava super entretida, sabe? Gostei. Agora eu quero saber de vocês, o que foi que vocês leram durante esse mês, quais desses livros que eu citei vocês já fizeram a leitura, o que vocês acharam deles, me contem suas impressões, tá bom? O espaço aqui dos comentários é pra isso, porque eu não tô gravando vídeo pra ficar falando sozinha, então vocês façam o favor de comentar e conversar comigo, que vocês sabem que eu respondo todo mundo. A galera que tá acostumada a comentar assim na maioria dos vídeos, estão de testemunha aí que eu respondo todo mundo mesmo, tá? Mas enfim, antes de vocês saírem do vídeo, por favor, deixem um like pra ajudar na divulgação, se inscrevam se vocês não forem inscritos, os links de compra para esses livros, caso vocês tenham interesse em algum deles, vão estar aqui no box de descrição, tá bom? E você comprando esses livros ou qualquer outra coisa, você vai estar super ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Principalmente, gente, porque tá vindo aí a Book Friday, então, por favor, lembrem de usar o link do canal, que isso super ajuda. E bem, gente, eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!